Bom dia. Sejam bem-vindos à nossa devocional, sejam bem-vindos à nossa rotina com Deus. E eu espero em Jesus abençoar a sua vida hoje. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, coloco a minha vida e a vida dos meus irmãos diante do Senhor, agradecendo ao Senhor pela oportunidade, pelo privilégio de poder sentar aqui e conversar com liberdade com os meus irmãos sobre o Senhor, sobre a Tua palavra, sobre o Espírito Santo, sobre o Cristo de Nazaré, com toda liberdade, e isso é um privilégio e uma honra. Eu peço ao Senhor Espírito Santo que abrace os meus irmãos neste momento e os ajude a entender a Tua voz, a ouvir a Tua voz e a ter uma mudança de entendimento para olhar todas as situações do jeito que o Senhor vê. Pai, em nome de Jesus, a minha vida é do Senhor, esta live também, e eu peço que o Senhor me deixe ser útil na vida dos meus irmãos, em nome de Jesus. Se houver alguma palavra ou gestos errados, equivocados da minha parte, que o Senhor Espírito Santo venha trazer o entendimento completo desta palavra que o Senhor tem nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, gente bonita. Que bom ter vocês aqui todo dia. É muito bom olhar aqui e ver o nome de vocês. Alessandra, José Carlos, um abraço. Ó, Alessandra e José Carlos foram lá no ICC Sul semana passada, né? Comer a melhor pipoca de Brasília comigo lá. Obrigada, queridos. Foi uma honra ter vocês lá. Rose Soares, bom dia. Rosemary, Ceissa. Oi, Di, bom dia. Seja bem-vinda, minha querida. Regina, é a Régia? Toda vez eu fico em dúvida. É a Régia? Fala pra mim se é a Régia ou se não é. Tô em dúvida de quem seja. Muito obrigada pela presença. Josélia Ideia Cardoso, é isso? Nery, bom dia, minha querida. Seja bem-vinda. Rosemary, bom dia. Obrigada, gente. Eu não consigo ler esse nome. Andrade. Não consigo ler o nome, perdão. Cacá, Adrianinha, Cléia, bom dia. Régia, que bom. Aqui pela foto tá muito pequeno, não dá pra saber. Seja bem-vinda, que saudades. Precisamos avançar juntas uma hora dessas, né? Oi, Betânia, bom dia. Oi, Valéria, queridinha, um cheiro, seja bem-vinda. Bom dia, Lena. Obrigada, querida, pelo carinho de você aqui nesta manhã. Temos a Maria do Carmo, a Cláudia, Josélia Nunes. Temos uma Josélia aqui também no TikTok. Azemos de Carvalho, Karima, Eva Silva, Hugo, César. Gente, sejam todos bem-vindos. Obrigada pela presença. Romanos 14, 17. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Quando eu li esse versículo hoje, eu fiquei pensando nesse versículo na perspectiva assim, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Eu pensei, às vezes eu vou falar só o pensamento que eu tive o primeiro pensamento que eu tive quando eu li esse versículo hoje, mas depois eu vou falar o contexto dele direitinho, tá bom, gente? Não me julguem agora. Mas não é isso que Paulo estava dizendo. Mas eu vou falar o primeiro pensamento que passou na minha cabeça. Quando eu li esse texto hoje, pode ser que faça algum sentido. Eu fiquei pensando, quantas vezes o que governa o nosso dia a dia é o nosso sentimento mesmo, são as nossas emoções. Eu vendo pipoca ali na UNB e várias vezes alguém chega e fala assim, eu quero a mais cara, eu quero o pacote maior. Hoje eu mereço, porque eu fiz uma prova muito difícil. Eu acho maravilhoso, porque tá levando a pipoca mais cara e aí dá mais dinheiro, né, lucro. Mas eu fiquei pensando, esse pensamento de que eu vou gastar mais porque eu mereço. E aí eu olhei esse texto e falei assim, a gente às vezes se refugia na comida, ou se refugia na bebida, ou se refugia em compras, ou se refugia em viagens, ou se refugia em sono.
E o reino de Deus, uma vida que Deus reina, uma vida onde Deus governa, o prazer dela é um prazer que não depende se ela está num lugar que não merece ou merece. Ela vai estar bem. Eu cheguei em casa ontem, mais de 10h30 da noite. E eu estava muito cansada, mas eu estava numa paz. Eu estava com uma alegria tão grande. Eu vim no carro dirigindo e cantando, e assim, eu estava muito cansada. Se você visse como eu estava cansada e ver como meu coração estava cheio de paz, a gente entende o que é um coração. Não é que eu tô falando, é que eu tenho um coração governado por... Tenho sim, meu coração é governado por Deus, mas não estou me gabando disso. Porque a glória é dele. Pega uma alma cansada, derrubada e mantém um coração em paz. Isso é poderosíssimo. Eu não precisei comer nada para trazer uma alegria e uma paz. Eu não precisei beber nada para sentir uma alegria e uma paz. Eu não precisei de nada externo, fora de mim, para sentir a paz que eu estava sentindo aquela hora da noite, com o corpo quebrado, cansada. Então eu queria só... Por que eu estou dizendo isso para vocês? Eu vou falar já por que Paulo disse isso. Mas, se você for pensar que o reino de Deus não é comida e não é bebida, é que o reino de Deus, onde Deus governa, você não precisa de nada fora de você para estar bem. O seu coração é transformado. Como você vê as coisas, você vê de uma forma de paz, justa, que tem alegria, porque é algo que é o Espírito Santo que faz. É só ele que tem esse poder sobrenatural de pegar um corpo frouxo, cansado e fazer ele cantar. Fazer ele respirar fundo e sentir uma paz que ninguém, nem você mesmo, consegue explicar. Isso foi o que passou pela minha cabeça. Mas vamos voltar para o texto e entender por que Paulo estava dizendo isso. Paulo estava dizendo, olha, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Por que Paulo estava dizendo? Porque o povo estava discutindo, gente. O que era certo comer, o que não era certo, é pecado isso, é pecado aquilo. Muitas vezes no corpo de Cristo existem várias divergências de pensamento. Um pensa de um jeito, outro pensa de outro jeito. E não tem problema, tá tudo certo. O problema é isso virar o centro das discussões, virar o que ser mais importante do que a presença santa do Espírito Santo, que traz unidade. Porque quando tem a presença santa do Espírito Santo, quando o reino é dele, o governo é dele, mesmo estando numa comunidade de fé, numa empresa, na família, mesmo tendo divergência de pensamentos, uns acham que é pecado isso, outro acha que é pecado aquilo, quando é o Espírito Santo que tem o governo, tem justiça, tem paz, tem alegria, mesmo no meio de tanta divergência, mesmo de tanto jeito diferente de pensar. Eu acho que se o pastor fizesse isso era melhor. Outro fala, se o líder também fizesse isso aqui era melhor. Se meu marido fizesse isso era muito melhor. A esposa, o marido nunca consegue agradar. E aí os filhos sempre ficam comparando os pais com os pais dos amigos, nunca tá certo, nunca encaixa. Se a gente for ver, a gente vive num mundo cheio de diferenças de pensamento. Cada um, político tal, política tal, e vive ali uma diferença. Mas quando o governo é do Espírito Santo, ele traz unidade. Ele traz uma paz, ele traz uma alegria que brota daqui de dentro. Você não precisa de que esteja tudo em ordem fora para que você esteja dentro bem. Então, nós precisamos dar o governo da nossa vida para o Espírito Santo. Quantas vezes você já orou o Pai Nosso? Tem gente que ora o Pai Nosso todos os dias, várias vezes no dia. Talvez você nem ore mais o Pai Nosso, nem lembra de orar. Mas você já orou alguma vez o Pai Nosso e já disse, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Quando você diz, lá em Mateus 6,10, quando Jesus estava ensinando os discípulos a orarem, como eles deveriam orar, Jesus falou assim, olha, o que vocês precisam fazer é dar o governo. Não adianta orar tudo. Pai nosso que estás no céu, seja santificado. Me ajude a perdoar como o Senhor perdoa. Me ajude a me dar o pão de cada dia. Não me deixa faltar nada. Não adianta todas
essa lista se vocês não der o governo do coração de vocês, da vida de vocês, para Deus. Por isso, aqui está a minha lista do que eu estou orando, mas teu é o reino, teu é o governo. E quando nós deixamos que Jesus seja o governo da nossa vida, nós temos tanta paz, tanta justiça, tanta alegria, que a gente consegue ter unidade no lugar que a gente está. Nós exercemos de misericórdia com os nossos irmãos. Está faltando muita misericórdia da nossa parte com relação às outras pessoas. E quando falta misericórdia em nós, falta o governo. É nós que estamos governando a nossa vida, porque nós estamos administrando as nossas relações de acordo com quem a pessoa fez comigo, merece. A pessoa tem até um meme na internet, vários vídeos, fala assim, olha, todo mundo tem de mim o que merece. Olha só, se Deus fosse fazer conosco o que realmente nós merecemos, não é? Só que Deus fala, misericórdia quero. Eu quero misericórdia. Porque se Deus for exercer a justiça, o que realmente Ele merece, nós todos estávamos perdidos. E assim como Deus age de misericórdia comigo e com você, nós precisamos ter um coração governado pelo Espírito Santo. Que quando nós olharmos para a nossa comunidade de fé ou para a nossa família, quando você olhar para o seu marido, quando você olhar para a sua esposa, quando você olhar para os seus filhos, você ter misericórdia. A misericórdia de Deus, quando ela enche o nosso coração e nós temos misericórdia com o outro, nós temos amor, nós temos paciência, nós entendemos que o outro pensa diferente, mas nós exercemos o quê? Misericórdia, porque em nós tem uma luz que brilha para mostrar o caminho, não só para você, mas para todas as pessoas que passarem por você. Sabe? Lá no Sermão do Monte, quando estava finalizando ali o sermão, que Jesus falou que nós éramos o sal da terra, Ele disse também, vocês são a luz do mundo. Vocês são a luz do mundo e não tem como você mudar isso. A partir do momento que você teve um encontro com o Espírito Santo, abriu o seu coração e recebeu Jesus como seu Salvador, você se tornou luz. Você se tornou luz, não existe uma maneira de você se esconder, porque onde tem luz, as trevas desaparecem. Onde tem luz, o pecado é revelado, a nossa sujeira é revelada e nós precisamos nos limpar através do arrependimento. E o Espírito Santo mostra, nos expõe para que a gente seja limpo, para que a nossa vida seja um farol que seja inspiração e seja um caminho de salvação para a vida de muitas pessoas. Sabe, conta-se uma vez que numa pequena vila de pescadores, tinha um farol no alto de um penhasco e tinha um velhinho que cuidava desse farol. E as pessoas ficavam preocupadas com ele, porque todos os dias ele ia ligar o farol e ia desligar o farol. Falou, seu Elias, chamava Elias, você precisa fazer isso todo dia? Faz tempo que não vem barco, faz tempo que não passa nem uma embarcação aqui. Ele falou, mas a luz que eu acendo não é para mim, é para quem está perdido na noite. Eu não posso ficar uma noite sem ligar o farol, porque eu não sei quando alguém vai precisar de luz para iluminar a rota, para iluminar o caminho no mar. E aí conta-se de que fazia muitos anos que não passava nenhuma embarcação por ali, mas um dia uma embarcação de pescadores se perdeu no mar e veio a tempestade. E o que salvou foi o farol que o seu Elias tinha ligado todos os dias. Ele perseverava. Ele perseverava não porque ele ligava para aquele farol trazer uma satisfação para ele, porque estava ali com aquela rotina, porque as pessoas admiravam ele por aquela perseverança, mas é porque o coração do seu Elias estava cheio de misericórdia. Ele era um homem cheio da presença de Deus e falou, assim como
esse farol pode salvar a vida de alguém um dia, Deus nos salva todos os dias. Deus é a luz que mostra o caminho para nós todos os dias. E essa embarcação que se perdeu no mar, enfrentou tempestade, enxergou o farol do seu Elias e chegou seguro ali naquela vila de pescadores. E eles nem tinham palavras para agradecer seu Elias pela perseverança. Mesmo não tendo sinal de embarcação, ele ia e ele cumpria aquele papel todos os dias. E por causa da perseverança dele, muitas vidas foram salvas. Então, no decorrer da Bíblia, quando a gente vai ver a história das pessoas que nos inspiraram, José do Egito, de Gênesis 41, 38 a 40, a fidelidade dele para Deus, a perseverança dele não ter desistido de crer em Deus, de confiar em Deus, fez dele uma referência de liderança naquela época. Ele falou, ele não olhava ali o poder de Deus se manifestando só na vida dele. Ele falou assim, além de mim, muitos foram salvos através do que Deus permitiu que acontecesse na minha vida. José conseguia olhar tudo que aconteceu na vida dele na perspectiva que Deus olhou. Deus falou, não é só você. Eu não estou preocupado só com você, José. Eu estou preocupado com uma nação inteira. Daniel também, 6, de 3 a 4, fala que a vida de oração de Daniel influenciou toda uma nação. Mudou toda uma nação. Paulo e Silas, Atos 16, de 25 a 41, fala que ao louvarem a Deus, ao glorificarem a Deus, mesmo no meio da prisão, aquela atitude dele, além de salvar o carcereiro, salvou a vida de muitos presos que estavam ali. Então, você não sabe onde a luz da sua vida vai brilhar, onde a luz do seu farol vai chegar. Talvez você nunca saiba a diferença que você causou na vida de alguém. Mas assim, a minha palavra para você hoje está em Mateus 5,16. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que as suas boas obras, as suas boas escolhas, as suas boas decisões, as suas boas atitudes possa glorificar o Pai de vocês que está nos céus. Porque o reino de Deus, o governo de Deus não são regras, não é religiosidade, não é eu tô certo, você tá errada, quem vota na direita tá errado, quem vota na esquerda tá errado, quem usa batom tá errado, quem usa saia comprida tá errada. O reino de Deus não é nada externo. O reino de Deus não é comida, não é bebida. O reino de Deus é justiça, alegria, amor, paz e alegria no Espírito Santo. Então, muitas vezes nós estamos tão preocupados, quem está certo, quem está errado, e não exercemos de misericórdia, nem conosco e nem com os outros. Quantas vezes você tem deixado de aceitar o seu jeito, a sua forma, o jeito que Deus criou você, se comparando com outras pessoas e sempre desprezando tudo que Deus colocou em você, porque você tem olhado para o que está fora, para o que está externo. E muitas vezes você também não exerce misericórdia nem amor com os outros. A característica principal do Filho de Deus é uma característica que tem no DNA de Deus, que nós precisamos viver todos os dias, é a misericórdia. A Bíblia diz que que Deus não tem nenhum pensamento ruim a seu respeito. Então, nós não temos que ter pensamentos ruins nem a nosso respeito, nem a respeito das pessoas. Porque o reino de Deus não é comida, não é bebida, não é nada externo. É um coração aqui, transformado, mudado, moldado. Então, em nome de Jesus, não fique parado ali discutindo qual religião que é a certa, qual roupa que é certa, que comida, que tipo de comida. Às vezes nós estamos rodeados de pessoas que comem comida que nós desaprovamos, mas esse não é o tema principal. Isso não é prioridade. Prioridade é um coração transformado pelo Espírito Santo, que, apesar de sermos diferentes uns dos outros, nós exercemos a justiça de Deus, a paz de Deus e a alegria no Espírito Santo. Um coração cheio da presença de Deus é luz. E você, mesmo não percebendo,
Existem pessoas que estão assistindo a sua vida e estão recebendo de Deus através de você. Alguém disse assim, talvez você é a única Bíblia que o seu vizinho vai ler, que seus colegas de trabalho vão ler. Então, às vezes você acha que não está fazendo nada, que a sua vida não faz diferença nenhuma. Eu lembro uma vez que a gente foi visitar, eu e a nossa família fomos visitar uns tios que não são crentes, eles são de uma outra religião. E foi muito interessante porque a gente não percebe que está sendo luz. A gente não percebe, mas na fala, no jeito de falar. Aí na hora de sair, chegou o tio e falou assim, então, Fernanda, como você sempre diz, que Deus abençoe você, que essa viagem de vocês seja uma bênção. Eu nem percebia que falava bênção, que Deus abençoe. Eu não sabia que eu falava que isso. A minha filha uma vez estava reunida com os coleguinhas do prezinho, né? E fizeram uma rodinha e aí perguntando o que você vai ser quando crescer, o que você vai ser quando crescer, perguntando para as crianças. Aí um falou, eu vou ser médico, eu vou ser bombeiro, o outro falando, eu vou ser cobrador de ônibus. Aí quando chegou na minha filha, falou assim, e você? O que você vai ser quando crescer? A minha filha olhou para a professora e falou assim, olha, acho que minha filha tinha uns 3 a 4 anos, tinha uns 4 aninhos mais ou menos. Falei, eu vou ser uma benção. A professora... Foi a resposta mais diferente que a professora ouviu e falou, mas por que você vai ser uma bênção? Porque minha mãe fala que eu sou uma bênção. Então, em nome de Jesus, o Cristo de Nazaré, que seu coração se encha da justiça de Deus, da presença de Deus, você tenha noção que você é o farol, que as pessoas vão olhar e vão ver Cristo em você. Você precisa ter mais misericórdia. O crente, a igreja de Cristo, ela é conhecida porque ela ilumina o caminho das pessoas que não tem para onde olhar, não tem um caminho. Olha para vocês e vê Jesus. Quando você olha para a vida de José do Egito, você não consegue separar José do Egito do poder de Deus. Você não consegue separar Daniel do poder de Deus. A gente glorifica a Deus quando olhamos para Daniel. Quando olhamos para Paulo, nós não conseguimos desvencilhar, retirar, colocar separado ele da presença de Deus. E todos foram pessoas extremamente misericordiosas, que exerceram misericórdia. Nós, muitas vezes, por causa dos nossos direitos, por causa do nosso orgulho que foi ferido, nós não exercemos de misericórdia. Isso é falta de governo de Deus na nossa vida. Que venha o teu reino, que seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Que o governo do Espírito Santo seja aí com você hoje e você exerça a mesma misericórdia que você tem recebido, você dê essa misericórdia, tanto para si quanto para os outros. Em nome de Jesus, o Cristo de Nazaré, porque o reino de Deus não é nada externo, não é comida, não é bebida, mas é justiça, é alegria e paz no Espírito Santo, que não depende de nada externo, só depende de um coração rendido e pronto para ser mudado em seu entendimento. Todas as vezes que você precisar mudar de entendimento, você vai mudar sim, porque você não é a Gabriela. Você não nasceu assim, vai morrer assim, vai ser sempre assim. Você é um filho de Deus, amado de Deus. Se precisar mudar de entendimento, você vai mudar. Se precisar pedir perdão, você vai pedir, porque você não tem compromisso com o pecado, você tem compromisso com o Pai das luzes, que está pronto para fazer de você um farol que brilha e que se torna inspiração e iluminar o caminho das pessoas que estão na escuridão. Não tem nenhuma referência de direção, mas você é o farol que Deus colocou no seu trabalho, na sua família, na sua igreja, no seu prédio, na sua casa, com seus vizinhos. Em nome de Jesus, eu coloco a vida de vocês agora diante do Senhor e peço que o Senhor, Espírito Santo, abrace os meus irmãos. E em nome de Jesus, na autoridade que o Espírito Santo de Deus me dá, por causa do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, eu ministro cura sobre você. Seja curada em nome de Jesus de toda doença do seu corpo ou enfermidades de alma. Seja liberta agora, nessa manhã, agora, de todas as correntes que aprisionam o seu entendimento, suas emoções, seu coração, sejam quebrados agora e você se torne livre em Jesus. E abrace o Espírito Santo nessa manhã e se torna alguém
que seja luz na vida dos outros e também alguém com o coração cheio de misericórdia. Olha para as pessoas do jeito que Deus olha para você. Um cheiro e até amanhã às 6h30. Tchau, tchau.